Apesar dos familiares lhe advertirem sobre a conduta inapropriada do filho, a mãe adotiva de Jonathan não dava muita atenção ao assunto. Os sinais estavam lá, mas ninguém parecia dar muita importância. E, tragicamente, o comportamento estranho de Jonathan levou a um crime escandaloso que abalou a comunidade e toda a Espanha. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Vanessa Santana Padilha. Convido você a conhecer os detalhes da história e depois deixar seus comentários sobre o caso. Se você acha o conteúdo interessante e informativo, peço que deixe um like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vanessa Santana Padilha nasceu em 1997 em Fuerteventura, a segunda maior ilha do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, segunda filha do casal Sônia Padilha e Mauro Santana Ponce. Desde a infância, Vanessa residiu no Vale de Santa Inês, na cidade de Betancúria. Os moradores da região a descreveram como uma pessoa excepcional, gentil e afetuosa, e principalmente cheia de alegria. Seus entes queridos se lembram dela como uma pessoa muito querida, tanto pelos amigos quanto pelos vizinhos. Sua família a considerava uma jovem exemplar. Em julho de 2018, Vanessa, de 21 anos, acabava de concluir com sucesso o seu último contrato numa loja de roupas localizada no centro comercial da ilha de Fuerteventura. A jovem estava aguardando por ser novamente contratada pelos responsáveis do estabelecimento, onde trabalhava como escriturária. Muitos de seus parentes moravam perto de Vanessa, incluindo um de seus primos, chamado Jonathan Robaia Santana, também de 21 anos. Sua mãe biológica faleceu durante seu nascimento. Ele foi criado por uma tia paterna, que eventualmente o adotou e lhe deu seu sobrenome. Ela assumiu o papel de mãe e sempre o apoiou em tudo, mas segundo os moradores locais, ele era um indivíduo bastante retraído e conhecido por sua paixão por videogames e mulheres. Supostamente, Jonathan tinha uma capacidade intelectual reduzida em 25% e tinha um histórico de incidentes de assédio contra mulheres. Moradores da região mencionaram que ele esteve envolvido em situações de assédio a jovens, aos quais enviou mensagens de conteúdo erótico e ameaçador. Segundo depoimentos, essa sempre foi sua estratégia habitual. Devido ao seu comportamento estranho, Jonathan teve alguns desentendimentos com as jovens. Um desses episódios de assédio foi com sua prima Vanessa, mas devido ao vínculo familiar, ela e sua mãe não deram muita importância para o ocorrido. Jonathan era um jovem com antecedentes problemáticos desde a infância e durante a adolescência preferia que seus amigos o chamassem de Jonathan, o mafioso. Segundo sua família, o jovem demonstrava uma obsessão pela prima Vanessa. Ambos cresceram juntos, quase como irmãos. Embora em algumas ocasiões ele tenha demonstrado tendência à violência, Vanessa sempre o desculpava. Ela dizia que ele era seu primo, que todos conheciam seu caráter e perguntava que mal ele poderia causar. Às vezes, Vanessa saía com o primo para comer um sanduíche e ela se tornou a única pessoa que o compreendia, porque sabia que ele tinha capacidade intelectual reduzida. Apesar dos familiares lhe advertirem sobre a conduta inapropriada do filho, a mãe adotiva de Jonathan não dava muita atenção ao assunto. Os sinais estavam lá, mas ninguém parecia dar muita importância e, tragicamente, o comportamento estranho de Jonathan levou a um crime escandaloso que abalou a comunidade e toda a Espanha. No dia 4 de junho de 2018, Sônia, a mãe de Vanessa, voltou para casa depois de mais um dia de trabalho, sem imaginar o horror que a esperava ao cruzar a porta da casa. Um grito doloroso escapou de sua garganta quando encontrou sua filha no chão, desfigurada, coberta por uma colcha ensanguentada e cercada por uma grande poça de sangue. Muito abalada, Sônia chamou as autoridades e implorou para que enviassem ajuda para sua filha, mas infelizmente era tarde demais. Quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer pela jovem, que tinha falecido horas antes.
Ao analisar a cena do crime, os investigadores determinaram que, depois que os pais de Vanessa saíram para trabalhar naquele dia, provavelmente a jovem abriu a porta para alguém que conhecia, uma vez que não foram encontrados sinais de entrada forçada. O agressor bateu várias vezes em sua cabeça com um objeto contundente, colocou uma fita ao redor de seu pescoço, pegou uma colcha na cama e cobriu o corpo, fugindo do local sem perceber as inúmeras evidências que havia deixado na cena do crime. Antes de sair, o criminoso tentou apagar alguns vestígios com um esfregão, mas não conseguiu removê-los completamente. Os peritos encontraram vestígios de sangue medindo 1,70 m ao redor do corpo. Isto indicava que a vítima não faleceu de imediato, apesar de ter recebido 22 golpes na cabeça com um martelo de grande poder destrutivo, causando diversas fraturas no crânio da jovem. Pelo menos 10 dos golpes foram no rosto, deixando-a terrivelmente desfigurada, além dos ferimentos defensivos. O agressor não tinha intenção de causar uma morte rápida, por isso, consideraram que houve crueldade. Além disso, um exame forense determinou que pouco antes de perder a vida, a vítima havia sofrido agressão sexual. 48 horas depois, a identidade dos responsáveis pelo crime horrível ainda era desconhecida, com os investigadores sugerindo que possivelmente era alguém com um vínculo próximo à vítima. A arma usada no crime não foi encontrada na cena, então uma busca foi feita na região onde estava localizada a residência da vítima com o objetivo de encontrá-la. Também foi realizada uma análise dos restos de material genético encontrado sob as unhas da vítima. Os investigadores perceberam que o autor do crime regressou ao local dos fatos com o objetivo de eliminar qualquer vestígio que pudesse ligá-lo ao crime. Contudo, as pistas sugeriam a possibilidade do criminoso ter algum grau de proximidade com a jovem ou com sua família. Os detetives suspeitaram de que ele tinha conhecimento dos horários de trabalho dos pais de Vanessa e parecia saber quanto tempo tinha disponível para eliminar qualquer evidência comprometedora na cena do homicídio. Posteriormente, agentes da Guarda Civil encontraram roupas manchadas de sangue em um imóvel abandonado próximo à residência de Vanessa, que poderiam pertencer ao responsável pelo crime. Apesar destas descobertas, até aquele momento, nenhuma prisão havia sido feita em conexão com o crime. Enquanto isso, uma declaração de luto de 3 dias foi emitida pela Câmara Municipal de Betancúria, apresentando as suas condolências à família, até porque o pai de Vanessa era funcionário daquela instituição. Desde o início da investigação, o primo da vítima, Jonathan, estava no radar das autoridades e era considerado uma pessoa de interesse. A ausência de sinais de arrombamento na porta da residência da jovem tornou-se um elemento chave, colocando Jonathan entre os possíveis suspeitos. À medida que as investigações avançavam, ocorreu o funeral de Vanessa e seu primo Jonathan estava presente junto com a família, mas muitos notaram que ele não parecia ter sido afetado pelo que tinha acontecido com sua prima. Jonathan, assim como alguns vizinhos e familiares, foi levado às instalações da Guarda Civil para prestar depoimento. Os investigadores detectaram certas contradições na sua versão dos acontecimentos que, juntamente com provas recolhidas que o apontavam como suspeito, foram decisivas para a sua detenção 4 dias após o crime. Depois de uma tentativa de fuga sem sucesso, agentes da Guarda Civil prenderam Jonathan, suspeito de ser o autor do assassinato de Vanessa Santana Padilha, de 21 anos, e o acusaram de homicídio e agressão sexual. Conforme as autoridades haviam previsto, o assassino era um parente da jovem vítima, hipótese que foi sustentada desde o início da investigação com base em evidências encontradas na cena. Ainda que as evidências indiquem que o agressor tenha agido sozinho, ainda não poderia ser descartada a possibilidade de Jonathan ter recebido ajuda de alguém. Para esclarecer estes aspectos, foi fundamental analisar os testemunhos coletados, bem como suas discrepâncias. A Guarda Civil esperava que, ao confrontar Jonathan com as contradições que havia em seu relato, assim como as provas recolhidas e depoimentos de diversas pessoas, ele finalmente acabasse confessando o crime. Até aquele momento, as motivações para o ataque à jovem indefesa eram desconhecidas, embora não fosse descartada a possibilidade de que Jonathan tivesse algum tipo de obsessão pela prima e também que enfrentasse problemas mentais. O homicídio de Vanessa foi classificado como um caso de violência de gênero.
Nas Ilhas Canárias, a proteção das mulheres contra a violência de gênero não se limita exclusivamente à violência perpetrada por parceiros ou ex-parceiros, mas tanto quanto possível, a todas as formas de violência dirigidas às mulheres devido ao seu gênero, com a possibilidade de causar danos ou sofrimentos de natureza física, sexual, psicológica ou econômica. No dia 11 de janeiro de 2020, em uma emocionante homenagem a Vanessa, a comunidade Vale de Santa Inês se reuniu na praça da igreja da cidade às 11 horas e marchou pelas ruas até o cemitério. Seus entes queridos usaram camisetas estampadas com a foto da vítima para homenageá-la e colocaram flores em seu túmulo. No dia 31 de maio de 2021, quase 3 anos após o crime, teve início o julgamento de Jonathan Robaia Santana pelo crime de homicídio com traição agravada e invasão de domicílio. No decorrer do processo, Jonathan admitiu ter invadido a casa de Vanessa durante a madrugada, enquanto ela dormia e estava sozinha. Inicialmente, atribuiu o incidente a um colapso causado por problemas de saúde mental. O caso teve uma reviravolta surpreendente quando, durante o julgamento, o réu optou por se identificar como mulher e solicitou ser chamada, a partir de então, como Lorena. Segundo a promotoria, o réu fez referência a essa circunstância para negar as acusações de ter submetido a vítima a atos sexuais após cometer o homicídio, pelo qual enfrentava uma pena de 15 anos de prisão. O réu argumentou que se sentia uma mulher e por isso não desejava se envolver sexualmente com outra mulher, mas sim com um homem. De acordo com suas declarações na prisão, foi concedido tratamento diferenciado ao réu desde que se declarou mulher. Isso incluía usar roupas femininas e poder tomar banho separadamente dos outros presidiários. A promotoria discordou da posição do defensor de não considerar a morte de Vanessa como um homicídio agravado por traição e crueldade, e por este crime pediu a pena de 25 anos de prisão. Visando a absolvição de seu cliente, a equipe de defesa argumentou que Jonathan não poderia responder por suas ações devido à presença de transtorno de personalidade e propôs que ele fosse enviado a um centro de apoio. Mas o promotor sustentou que o réu apresentava apenas retardo mental leve, sem que isso afetasse a sua capacidade de discernir entre certo e errado, uma afirmação que foi apoiada pelas provas forenses. Como evidência, foi destacada a forma como atacou sua prima, tomando precauções para não deixar vestígios, usando óculos e roupas que dificultariam sua identificação, como uma jaqueta com mangas longas e capuz. Além disso, ele chegou ao local portando ferramentas como um martelo, 2 canivetes, uma corda e calçando luvas. Adentrou o imóvel usando uma chave previamente furtada da casa da vítima. Jonathan esperou que Vanessa estivesse sozinha e adormecida, numa situação de absoluta impossibilidade de defesa. O promotor também agregou outros fatores que indicavam que o réu tinha capacidade de compreender suas ações. Por exemplo, após o ataque, ele tentou esconder as manchas de sangue no colchão. Fugiu para sua casa pulando em quintais de vizinhos para evitar vias públicas. Tomou banho e se livrou das roupas e utensílios em uma casa próxima que estava desocupada há anos. Em suma, todos estes elementos indicavam que a sua deficiência não era significativa e, pelo menos, permitiu que o crime fosse planejado com antecedência. Além disso, o promotor destacou que o réu agiu com extrema violência, desferindo os golpes em áreas vitais, principalmente na cabeça da vítima, e continuou o ataque quando ela já estava muito machucada. Depois, aparentemente excitado com o ocorrido, agrediu sexualmente a vítima. Na primeira sessão de um julgamento que durou vários dias devido às declarações de testemunhas e peritos, a defesa insistiu que a deficiência do seu cliente anulou completamente as suas capacidades cognitivas no momento do homicídio e negou qualquer premeditação em suas ações. O réu fez uso de seu direito de não responder às perguntas da promotoria e apenas respondeu ao seu advogado sobre sua relação com a vítima. A resposta dele foi que o relacionamento entre eles era muito bom, que não havia problemas. E quanto ao motivo pelo qual espancou Vanessa, ele afirmou que sentiu um impulso repentino e ficou fora de controle como uma máquina descontrolada. Nayara Alberto Padilha, prima materna de Vanessa, foi uma testemunha importante. Afirmou que Jonathan tinha um padrão de perseguir garotas
e tinha dificuldade em estabelecer relacionamentos com elas. Nayara o descreveu como uma pessoa de baixa estatura, com muitas inseguranças, e por isso, Jonathan sempre se comportava dessa maneira com as mulheres, assediando-as. Ela revelou que só de observar como ele agia era bastante perturbador. Nayara, que também cresceu ao lado de Jonathan, afirmou que ele nunca expressou seu desejo de ser mulher ou disse que se sentia atraído por garotos. Ela insistiu que isso era mentira e garantiu que Jonathan nunca se relacionou com homens. Nayara enfatizou que ele sempre perseguia as mulheres e seu convívio com elas era constantemente muito complicado. O tribunal não considerou as circunstâncias atenuantes da confissão, uma vez que, como decidiram, a cooperação de Jonathan não foi significativa e a sua colaboração não contribuiu para o esclarecimento do crime ou para a sua resolução, e a sua admissão de culpa não foi totalmente verdadeira ou completa, já que ele negou o abuso sexual da vítima. Da mesma forma, o tribunal contestou a circunstância atenuante de anomalia ou alteração psíquica, pois durante o julgamento, os médicos legistas que o examinaram afirmaram que, apesar da possibilidade de que tivesse um retardo mental leve, isso não o impedia de compreender a natureza atroz da sua ação. Após a condenação de Jonathan, o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, onde os magistrados recusaram o argumento que afirmava que, mesmo se identificando como mulher, não havia experimentado desejos sexuais pela vítima e não havia praticado os atos imorais contra ela durante o homicídio. De acordo com os juízes, nada invalidava o terrível crime cometido por Jonathan. Todavia, o Supremo Tribunal deferiu parcialmente o recurso, mantendo a pena de 15 anos de prisão para o crime de agressão sexual e reduzindo de 25 para 23 anos de prisão a pena para o homicídio e invasão de domicílio. Consequentemente, os magistrados do tribunal ratificaram a sentença de Jonathan para um total de 38 anos de prisão. A psicóloga especializada em violência de gênero expressou que a identidade de Jonathan foi um fator relevante na análise das causas, embora não se trate de alguém que está descobrindo suas tendências, mas que está em uma fase em que o aspecto sexual ganha importância. Se ele sofre de algum distúrbio ou patologia e não possui as ferramentas necessárias para uma socialização adequada, não saberá interagir e irá recorrer a qualquer meio disponível. Esta situação é ainda mais preocupante no caso de sua prima, vítima em estado de extrema vulnerabilidade, uma vez que já havia sofrido assédios anteriores e não recebeu qualquer atenção devido aos laços familiares que tinha com Jonathan. Considerando que o crime foi cometido antes do criminoso se identificar como mulher, foi possível aplicar as circunstâncias agravantes de violência de gênero. No entanto, a lei permite a possibilidade de transferência do condenado para uma prisão feminina, uma vez proferida a sentença definitiva. Em 31 de janeiro de 2023, o Ministério do Interior do governo da Espanha recusou-se a fornecer informações sobre a transferência do condenado Jonathan Robaia Santana para uma prisão feminina. Vocês acreditam ser viável que homens sejam transferidos para prisões femininas mesmo sem ter concluído a transição de gênero, ou seja, quando simplesmente se identificam como mulheres? Esta questão é particularmente relevante para casos de homens condenados por crimes de natureza sexual e crimes de gênero, porque pode ser usada apenas como desculpa para fugir de uma prisão masculina, um regime sabidamente mais severo. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.